em Gênesis, número 19, caminhando para a nossa exposição sobre a vida de Abraão. Estamos aí fechando o mês de março, então neste domingo, hoje, capítulo 19, e no próximo domingo nós vamos encerrar essa série no qual nós retratamos a vida deste peregrino que andou pela fé. Então, Gênesis, capítulo de número 19, palavra do Senhor ao nosso coração. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da leitura. E assim nos diz a palavra do nosso Deus, tenhamos atenção. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão aqueles homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, porque vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem olhe para toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida.
O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e os que nascia na terra, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Amém. Meus amados, o que seria de nós sem aquela mão amiga, salvadora? Aquela mão que naquele dia turbulento, difícil, duro, ela apareceu de um modo inesperado e aquela mão de alguma maneira nos socorreu. Tente lembrar uma história peculiar da sua vida aí. O que você sentiu ao receber aquela mão salvadora? Qual foi a importância de ser acolhido, de ser abraçado ainda? Qual foi a sensação que você ali teve ao receber todo aquele amparo? É interessante que quando nós refletimos sobre a importância dessa mão, nós percebemos o quão limitados nós somos. Seja das coisas mais simples, das coisas mais avançadas. Talvez encontrar uma maneira para que a criança pare de chorar naquela noite em que a criança não para de chorar, ou até mesmo resolver um grande problema dentro da empresa. E é muito interessante que quando nós somos assim, amparados por essa mão amiga e o problema é resolvido, duas coisas vêm à tona imediatamente. Se você não pensou nisso, eu quero propor isso agora. Mostra o quanto nós somos incapazes de resolver os nossos próprios problemas, e ao mesmo tempo nos mostra o quanto Deus é misericordioso em promover uma mão que nos ampare e nos livre de uma situação difícil. E é nesse contexto em que Ló se encontrou em Gênesis capítulo 19. Um momento em que a mão do Senhor, não por causa da sua vida, não por causa da sua família, mas por causa da aliança com Abraão, amparou a vida deste homem em um momento de grande destruição. O contexto de hoje vem nos revelar que o Senhor, como aprendemos domingo passado, ele avisou porque ele era amigo e chegou o dia de cumprir a sentença. O Senhor foi a Sodoma e a Gomorra, o Senhor visitou aquelas cidades e ele de fato foi ali cumprir o que ele havia falado com Abraão. Lembremos aqui que no domingo passado, o Senhor disse a Abraão: olha, descerei e verei este clamor que tem se achegado a mim. Então eu vou visitar a cidade, eu vou fazer uma investigação na cidade, e aí nós construímos a ideia no domingo passado de que quem avisa, amigo, é. E de fato chegou o dia da visitação. O Senhor foi ao encontro das cidades e também o Senhor foi ao encontro de Ló e a sua família. E o texto de hoje é muito interessante no seu contexto, porque nós podemos já de antemão analisar e perceber que o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que julga. Portanto, hoje, diante já do contexto, nós quebramos essa ideia de que Deus é o meu coleguinha, de que Deus é o meu amiguinho, e que Ele vai fazer as coisas porque eu sou legal com Ele. Não.
Hoje o meu objetivo aqui é levá-los a entender que o mesmo Deus que ampara com a mão amiga, que dá as bênçãos, que socorre, que provê, que salva, é o mesmo Deus que pesa a mão, que julga, que condena, que leva o povo rebelde à destruição. Portanto, o contexto de hoje, ele é muito claro aos nossos corações, para percebermos que o nosso Deus, ele é bondoso, ele é compassivo, ele é grande, ele é clemente, mas haverá um tempo em que o Senhor dirá para o pecado e, consequentemente, para os pecadores: basta, o meu juízo está sobre vocês agora. E é por isso que hoje se torna muito importante aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, olhando para a vida de Ló e a sua família. Irmãos, então hoje, diante desse contexto, eu quero chamá-los ao tema: o mesmo Deus que salva é o Deus que julga. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E diante desse tempo tão largo, tão plural, tão adaptado, tão temperado com as ideias humanas, hoje a minha responsabilidade como pastor aqui hoje se torna tamanha e leve também, porque eu estou anunciando ao coração da Igreja Presbiteriana do Brasil de Paraíba do Sul: o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que julga. Então, estejam cientes disso. Vamos aprender um pouco a respeito dessa história de Gênesis, capítulo 19. A primeira coisa que devemos observar é a cena que está relatada do verso 1 ao verso 11, no qual o Senhor, ele dá a Ló o primeiro ato de salvação. E aqui a minha proposta é chamá-los a atenção para a clemência de Deus. O quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é paciente, o quanto Deus ele é provedor, o quanto Deus se faz presente na história do seu povo. E este é o primeiro ato de Deus na vida de Ló. A história nos conta, do verso 1 ao verso 11, que ao anoitecer, eu quero que vocês marquem o tempo, ao anoitecer, 2 anjos chegaram à cidade, representando a presença de Deus. E o texto vai nos falar que Ló os viu. E se vocês estão ligados na série que o pastor está trabalhando aqui na igreja, marca o mesmo tempo, o mesmo processo que Abraão viveu em Gênesis capítulo 18. Abraão estava ali envolvido em seus trabalhos e ele vê os anjos do Senhor e ele hospedou os anjos do Senhor. E assim Ló também o fez. Ló, ele olha ao anoitecer esses anjos, ele se levanta, ele vai ao encontro, ele se prostra e ele fala: olha, venham para minha casa. Vamos passar um tempo lá. E é interessante que, de um modo inicial, Ló, ele com muita insistência, ele tenta receber e ele consegue ali receber a aprovação desses homens e eles recebem então um banquete das mãos de Ló, igualzinho a Abraão. E a história continua. E num determinado momento da história acontece algo inesperado, algo muito abrupto, algo muito duro no meio da história. Imagine você recebendo um familiar, recebendo uma pessoa querida, e você está no meio do banquete, do nada, alguém bate na sua porta: ei, onde estão aqueles homens que acabaram de entrar aí? E o texto é muito profundo para mostrar o tamanho do pecado, o tamanho da aversão, da depravação literalmente total dessa cidade. Porque o texto nos fala do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, estavam envolvidos nesta questão de abusar dos homens que estavam visitando Ló. E aí o texto nos fala que eles ali se apresentaram à porta, foram até a porta de Ló, e eles ali falaram: onde estão esses homens? Tragam eles para cá. Ló foi até a porta, imagina, Ló, o hospedeiro, ele vai até a porta e ele diz, muito interessante isso: meus irmãos. Queridos, é interessante pensar o nível de envolvimento que Ló já estava ali desenvolvendo com aquela cidade. Peço que vocês não cometam essa maldade. Olhem aqui. Eu vou melhorar a situação para vocês. Eu tenho minhas filhas. Não pegue os homens, não. Leve as minhas filhas. Perceba que o problema do pecado não estava apenas no coração daqueles homens, mas também no coração de Ló.
Levem as minhas filhas, façam com ela o que vocês bem entenderem, mas estes que estão sob a proteção do meu teto, não mexa com eles não. Observe o tamanho da ignorância, da perdição. E Ló tem uma resposta, mais ou menos assim: quem é você, Ló? Saia daí. Você é estrangeiro, vem morar. Olha só como que o pecado ele condena. Você é estrangeiro, você nem é daqui. E você agora quer ser juiz entre a gente? Eu vou fazer pior com você do que com eles. E eles foram e atacaram a casa de Ló. E é interessante que aqui agora entra o primeiro ato da salvação do Senhor. E é interessante que, mesmo quando nos metemos na emboscada do pecado, na fantasia do pecado, se ainda houver o tempo da graça, o Senhor, Ele é fiel para ir ao nosso encontro e nos libertar. Eu quero lembrar vocês que Ló, ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou quando Abraão falou: escolha a terra. E ele, lembra aí? Ergueu os olhos, viu a campina mais formosa, abastada, e falou: eu quero aquele lado. E agora Ló está pagando o preço da sua escolha. E nós não somos tão diferentes de Ló, porque nós também escolhemos a fantasia do pecado. Nós também escolhemos as promessas ilusórias do pecado. E se não for o Senhor para nos salvar, só Deus, misericórdia. E aqui a Bíblia nos mostra o quanto o Senhor foi misericordioso. E o texto nos fala: os homens então estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e feriram aqueles homens, no qual eles se cansaram de procurar. Eles ficaram cegos. Eles ficaram cegos pela maldade, ficaram cegos pelo ato do Senhor sobre a vida deles, e aquela primeira tentativa foi ali deixada de lado. A primeira coisa que aprendemos aqui é que o Senhor nos salva dos nossos terríveis pecados. Isto é o que este primeiro ato do Senhor nos ensina. É Deus quem pode nos dar o livramento na cidade de homens pecadores. A segunda coisa que o texto nos ensina, nos aponta também para o segundo ato de salvação do Senhor. O Senhor nos livra dos homens pecadores, bem como da cidade. Então, o segundo ato que é dado à vida de Ló é o seguinte: vocês aí, os anjos falando para Ló, você aí, tem mais alguém na sua casa? Genro, filhos, filhas, faça-os sair daqui. E o anjo começa a falar diretamente com Ló: o juízo está chegando, o tempo está se abreviando, o Senhor vai derramar o seu cálice de ira. Olha, pois vamos destruir este lugar, verso 13. Porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. Irmãos, se existe algo que deveríamos levar a sério, e levar a sério aqui significa estudar, parar, pensar, refletir e temer, é o impacto do pecado sobre as nossas vidas. Às vezes falamos e falamos por demais da graça, da verdade, da vida, mas me parece que o pecado ele incomoda. Mas deveríamos estudar um pouco melhor a doutrina do pecado e ver o quanto Deus não é tolerante ao pecado. O quanto Deus ele não está afim de negociar com você. Do quanto Deus ele não vai fazer uma carinha de coitado, ai, ele é tão pobrezinho, ele teve tanta dificuldade na vida. Não. O pecado diante de Deus, do rico, do pobre, do branco, do preto, do índio, do europeu, do sul-americano, é o mesmo pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, nós temos que entender que a palavra do Senhor nos traz aqui alguns alertas e algumas orientações. Por quê? O texto nos fala agora: ao amanhecer, verso de número 15, os anjos apressaram a Ló. E é interessante, os anjos falaram em primeiro lugar: saiam daqui. Ló dá o anúncio à sua família. E é muito interessante o texto falando que os familiares de Ló, os genros de Ló, pensaram que ele estava brincando. Olha o nível da incredulidade, parece muito com os dias de Noé. Noé está lá construindo a arca e as pessoas talvez: você é doido, você é maluco, o que você está fazendo? Mas só que teve um dia, irmãos, que esse juízo chegou.
E o texto nos fala, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. E ao estudar o texto eu fiquei assim, Senhor, o que estava passando na cabeça de Ló? É juízo, é fogo, é destruição que está chegando. E por que ele ainda estava tão calmo, ao ponto do autor de Gênesis escrever, e os anjos apressaram, pegaram Ló e vamos, meu filho, como diz o pastor Mateus, né? Vamos que vamos, meu filho, vamos. E aí Ló pegou as suas filhas e falaram, olha, o anjo falando para ele, levante-se, pegue a sua mulher, suas 2 filhas, que se encontram aqui, saiam, para que vocês não morram quando a cidade for castigada. E o texto do verso 16 intensifica ainda mais, como, porém, ele se demorasse. Aqueles homens o pegaram pela mão, e ele ainda muito lento, demorando a entender o processo. Os anjos foram lá. Olha o texto, verso 16. Pegaram pelas mãos, sendo o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. Crianças, o desenho que o pastor vai deixar ao coração de vocês hoje é o seguinte: vocês devem estar apegados com as mãos na cruz. Hoje o desenho que o pastor está deixando para vocês é: segurem na cruz de Jesus. E não apenas segurar como um ato de fé, mas segurar na obra de Cristo. É Cristo quem nos segura pelas mãos. É Cristo quem nos livra do pecado. E é Cristo que no nosso ato de lentidão, Ele nos apressa para que o juízo de Deus não recaia sobre nós. Portanto, crianças, vocês devem desenhar 2 mãos agarradas na cruz de Cristo no desenho de hoje. E o anjo diz àqueles homens, corram, saiam daqui, para que vocês saiam daqui com vida e não olhem para trás. E Ló recebeu a informação. Mas Ló escolheu um novo lugar, né? É interessante, Ló, eu acho que ele tinha que ser corretor de imobiliária. Não, escolha aquele lugar ali, vai para aquele lugar ali, faça aquilo ali, faça. Cheio de pitaco. Ele sabia falar para Deus aonde que era melhor, só que não, né? E ele então, não, eu vou para uma cidadezinha ali. E o Senhor ainda assim, misericordioso, paciente, provedor, fala, Ló, ok, se dirija. E Ló ele vai, mas isso também tem consequência depois. A segunda parte nos leva a entender, irmãos, do verso 12 ao verso de número 22, que o Senhor é o único que pode nos livrar do juízo da cidade. É Ele quem salva, é Ele quem julga. O Senhor está dando a Ló a oportunidade da salvação. Eu estou te conduzindo, Ló. Eu estou te direcionando. Por último, irmãos, o texto vai nos ensinar, do verso 23 ao verso 29, que Deus é quem julga. Então Deus é quem livra dos homens, Deus é quem livra da cidade, e Deus agora é quem julga os homens e a cidade. E o que veio sobre Sodoma e Gomorra? Destruição. Olha o texto agora. Lembra lá no início? Ao amanhecer, no segundo ato, primeiro ato, ao anoitecer, segundo ato, ao amanhecer, e agora, ato final, saía o sol sobre a terra. O texto nos dá a entender que foi algo que durou mostrando o tempo. Irmãos, se existe uma coisa que devemos considerar sobre a nossa vida é o fator do tempo. O tempo passa. O tempo é precioso. E a salvação, bem como o juízo de Deus, chegará no seu devido tempo. A palavra nos diz, o Senhor fez chover enxofre e fogo. E isto, o texto é claro, veio da parte do Senhor. O Senhor manifestou o seu juízo sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre a produção e, por último, uma mulher muito apegada com a realidade da cidade, que ao olhar para trás, virou estátua. E se vocês não sabem, o sal no Antigo Testamento,
ele também tinha um sentido da lavoura de praga, de juízo, do tipo, eu vou lançar sal sobre a sua semeadura como um ato de praga, de maldição, para que ela não se evolua, se frutifique, cresça. Exatamente. E é exatamente isso que nós podemos olhar e aprender da mulher de Ló. Ela olha para trás e Deus a amaldiçoa. Para a vida dela, porque não é possível servir a Deus e servir ao pecado. Ou nós olhamos para a cruz e para a cruz eu vou, ou viraremos uma estátua de sal, amaldiçoados diante do juízo de Deus. O que queremos diante do Senhor? Na manhã seguinte, é o que o texto vai nos dizer, verso 27, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença de Deus. Abraão olhou e viu que a cidade estava como uma fornalha. O texto nos fala que ele, ao olhar, ele viu que a fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha. Verso 29, assim quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Pastor, entendi. Deus é o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que julga. E como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Vamos ao texto, irmãos. A aplicação única e central que eu quero deixar é: como homens falhos e incapazes de produzir a salvação, meus amados, nós carecemos do Deus da salvação. Por quê, pastor? Porque o juízo de Deus está para chegar, meus queridos. Eu não posso firmar a data, eu não posso falar a hora, mas uma coisa é certa: assim como o Senhor visitou as cidades de Sodoma e Gomorra, o Senhor visitará a terra mais uma vez. Eu quero deixar aqui a aplicação de um modo muito simples, prático, objetivo e direto. Meus amados irmãos, no juízo do Senhor, conta bancária, título acadêmico, malandragem, vitimismo, nome de família, o que você tem, o que você faz, isso não vai resolver a sua vida diante do Senhor. A única coisa que pode nos livrar das mãos de Deus é a pessoa de Jesus. Meus amados, o texto é convidativo para olharmos que não foi pelo que Ló promoveu, muito menos não foi pelo fato da mulher olhar para trás e meio que dar uma despedida. Foi aquilo que a livrou do juízo de Deus, muito pelo contrário, mas foi tão somente a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida daquela família. Irmãos, vejam bem, tais pontos, conta, título acadêmico, malandragem, vitimismo, cuidado também com a última hora, talvez você não tenha esse momento, esses pontos não serão suficientes para te sustentar diante do Senhor no dia do juízo de Deus. Eu preciso alertar o coração de vocês aqui hoje. Eu preciso falar porque, irmãos, vida diante de Deus se confirma, literalmente, parece ser redundante, mas não é. Vida diante de Deus se confirma em vida, tempo presente. Então, se você tem que confessar, se você tem que se arrepender, se você tem que se entregar, faça isso em vida. A palavra de Deus é muito clara ao nosso coração. E isso me vem uma ilustração. Eu me lembro de um momento em que eu estava no Rio de Janeiro e eu ouvi a palestra de um bombeiro, Tenente Silva Costa, um irmão muito gente boa. E ele, presbiteriano, trouxe uma palestra à vida da igreja sobre o risco da vida. Então imagina, né? Quem melhor do que o bombeiro para falar sobre o risco da vida? E aí ele falava a respeito de famílias, no qual o bombeiro, ele chega naquela família e fala assim: meu fulano, não faça a casa na beirada do morro, não. Eu sei da sua condição, você é humilde, é limitado, mas não faz isso não. Pega um aluguel, aguenta mais um pouquinho, depois você vem e tenta fazer a casa num lugar sem risco. Virá o dia da chuva, virá o dia difícil. E ele também falava: irmãos, cuidado, morar na beira de rio.
No dia que chover, o rio vai transbordar, vai alagar a casa, vai dar problema. Irmãos, e ele conta no relatório dele que as coisas que ele mais atendeu na carreira dele foi desabamento de casa do alto morro e alagamento de casa na beira do rio. E aonde que você quer chegar com essa história, pastor? Que eu estou avisando, o tempo do Senhor está chegando. E assim como a chuva que cai, como o rio que transborda, no dia em que o juízo do Senhor se manifestar no seu devido tempo, não dará tempo para dizer, ai meu Deus. Queridos, estou alertando a vida da igreja. Aproveitem o tempo. Por que, pastor, aproveitar o tempo? E aí vem o outro ponto da aplicação, porque o nosso Deus, ele é rico e poderoso para nos salvar, irmãos. O Senhor é rico para estender a sua mão misericordiosa e falar, vem cá, meu filho, venha para o meu lado, caminhe sobre a minha presença, eu sou misericordioso, eu estou dando tempo, eu sou paciente, eu te entendo, eu sou provedor, Cristo foi entregue. Então venha e não viva a tragédia na qual eu estou anunciando e que vai chegar. A mão do Senhor, ela é poderosa para salvar, ela é mantenedora, ela é suficiente. E o que seria de nós se a mão do Senhor não fosse de fato estendida a nós, nos apresentando a pessoa de Jesus? E o juízo de Deus, meus amados irmãos, ele pode ser visto de dois planos. O primeiro, o tempo presente. Pessoas que não vivem realmente a partir da cruz de Cristo levam uma vida amarga. Talvez um casamento de fachada, talvez endividadas, perdidas, já amargando o juízo que está por vir. Pessoas que não entendem, não vivem na plenitude da vida, sorriso no rosto, alegria no coração, apesar das adversidades. Mas o servo de Deus, aquele que já desfruta da mão de Deus hoje, ele anda com um sorriso no rosto, com a alegria do Senhor no coração, com a família alegre, com a mulher sorrindo, com o marido feliz, apesar das adversidades. Porque a mão do Senhor produz salvação. E é por isso que nós temos que olhar para Jesus e observarmos o quanto Ele é esse Deus que salva. É esse Deus que nos convida à sua doce presença. Irmãos, eu espero que a mão bondosa do Senhor te encontre nessa noite. Eu espero que a mão bondosa do Senhor te ampare e que você, no nome de Jesus, fale, Senhor, dependo do Senhor e estou cansado dos meus passos tortuosos. Me ajude e me livre da destruição. Que Deus nos conduza nesta oração. Que Deus os abençoe.